Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e é um prazer estar de volta com o nosso devocional. Sexta, sábado e hoje, nosso devocional está no livro de Jeremias 50, verso de número 6 e o verso 7. Aqui trazendo uma reflexão para os nossos dias, porque disse Deus: as minhas ovelhas foram, ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, e para as montanhas as deixaram desviar. Andaram por montanhas e colinas, e se esqueceram do lugar do seu repouso. É claro que Deus aqui não está falando de ovelha, animais. Aqui Deus está falando de pessoas que esqueceram do lugar de repouso. O nosso lugar de repouso é no Senhor Jesus. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Você não deve a sua vida a ninguém. Você deve a sua vida ao Senhor Jesus. Nenhum ser humano é responsável pela sua vida. O único que morreu e ressuscitou para que você fosse de fato perdoado e tivesse a vida eterna foi o Senhor Jesus. Então, devemos a Ele a nossa vida. E aí, tome cuidado para você não se desviar, vendo os maus exemplos, vendo as feridas, ouvindo coisas que às vezes não compete a um homem santo de Deus falar. Existem hoje pessoas, infelizmente, relativizando a palavra. Existem pessoas hoje abrindo as portas e fazendo da igreja como se fosse um clube social de amigos. E existem até pessoas que gostam porque não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem exigência de nada, e a pessoa fica ali como se fosse um entretenimento. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Outra coisa interessante, Jesus disse assim para nós: cada dia nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Não é seguir uma religião, não é seguir uma igreja, não é seguir um pastor, não é seguir um missionário, não é seguir um apóstolo ou quem quer que seja, ou um bispo, etc. Você tem que seguir a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Quando nós lemos no livro de Romanos, a confissão da nossa salvação diz que nós temos que confessar a Jesus como Senhor da nossa vida. Confessar Jesus como Senhor quer dizer, Ele exerce o senhorio. Em outras palavras, Ele é o nosso dono. É Ele que manda na nossa vida. Inclusive, no livro de Atos 20, 28, diz que nós somos comprados, resgatados com o próprio sangue de Jesus Cristo. Você não pode deixar ninguém fazer de você presa, usar você como se você fosse um objeto. Por exemplo, esse ano é um ano eleitoral. Muitas pessoas serão usadas como cabos eleitorais, pessoas que serão obrigadas, entre aspas, né? Ou às vezes nem entre aspas, às vezes literalmente, a fazer o que o pastor está dizendo, porque o pastor determinou, porque o pastor disse, porque o pastor falou que está fechado com o cicrano. Veja, como é que eu vou liderar sobre a vontade de alguém? Como é que eu vou dizer que você tem que fazer assim? Não seria melhor eu trabalhar a sua consciência, para você ter consciência e você decidir o que fazer, você decidir a sua liberdade de escolha certa? Ou será que você vai com a multidão? Eu sou pastor há mais de 30 anos e eu sempre prezo pelo ensinamento pessoal. Você tem que ter a sua decisão pessoal. Você precisa ter esse encontro pessoal com Jesus, é que define quem você é como cristão. Repito, o seu encontro pessoal com Jesus é o que define você como cristão. Você não pode ser cristão porque você frequenta esta ou aquela igreja,
porque você é amigo ou amiga de um grupo de irmãos, do círculo de oração ou da comunidade do louvor, enfim. Você não deve seguir a Deus por estas coisas. Você tem que seguir a Deus porque você teve um encontro pessoal com Jesus. E o encontro pessoal com Jesus é o que vai definir verdadeiramente quem você é o que vai definir verdadeiramente a sua salvação. Inclusive no dia a dia, agora chegando, como eu falei, esse tempo daqui para outubro, você deve pensar e dizer, não, pastor, eu tenho a minha liberdade. Eu, como cidadão, eu sei o que fazer e eu vou fazer o que a minha consciência está me mandando fazer e eu vou agir segundo a minha consciência. Então, cuidado para você não se desviar porque alguém ofendeu você, porque alguém te machucou, porque alguém tirou você do lugar de repouso. O nosso lugar de repouso é no Senhor Jesus. E se você se desviar, o que vai acontecer? Os seus adversários vão se apossar de você. Se nós nos desviarmos, os nossos adversários irão se apossar de nós e, consequentemente, destruir as nossas vidas. Por quê? Porque se nós nos desviarmos, nós estaremos pecando contra o Senhor que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos sim daqueles que creem para a conservação da alma. Tenha a sua vida nas mãos de Deus. Tenha certeza, meu amigo e minha amiga, que você está vivendo para agradar a Deus, não para agradar a carne. Não agradar a carne, não. Nós temos que agradar a Deus, viver em santidade, andar em santidade, andar em amor. Você pode ser feliz, você pode brincar, você pode passear, mas você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Vamos fazer esta oração hoje e, com certeza, pense nisso. Não deixe ninguém dominar com autoridade excessiva ou com autoridade como se ele fosse o seu dono, como se mandasse em você. Guarde esse devocional para de vez em quando você refletir e de falar, dizer, Jesus é o meu dono, Jesus é o que manda na minha vida, é Ele que exerce o domínio, o senhorio sobre a minha vida, eu sou dele, foi Ele que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado pela vida de cada pessoa que ora comigo neste instante, pessoas, meu Pai, que estão clamando juntamente conosco e dizendo, Deus, sim, Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, nas tuas mãos eu coloco o meu ser, nas tuas mãos eu me entrego, nas tuas mãos eu me entrego, nas tuas mãos eu coloco a minha vida. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que teve os olhos abertos, dizendo, Senhor, é verdade, a partir de agora eu vou ser verdadeiramente quem Deus quer que eu seja. Eu não vou aceitar o inimigo, o inferno, ninguém dominar sobre mim como se fosse o meu dono, como se fosse alguém que morreu por mim. Não, quem morreu por mim foi Jesus Cristo. E é a Jesus que eu devo a minha vida, a minha sinceridade, a minha honestidade. E é para Ele que eu quero viver. E é com Ele que eu quero viver. Claro, eu quero ter comunhão com todas as pessoas possíveis. Eu quero manter, meu Deus, a minha alegria, a minha amizade, a minha irmandade com todas as pessoas. Mas eu quero verdadeiramente amar e servir e glorificar o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, da minha vida. E muito obrigado, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória de Deus, amém. Assim seja. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu termino aqui nosso devocional por hoje, mas eu volto amanhã com mais um devocional. No nome de Jesus, que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.